Salve, salve, nação alvinegra. Josivan Nascimento aqui com vocês. Vou trazer agora algumas informações, algumas novidades aqui do Ceará Sporting Clube. Mais uma vez para vocês aqui no Vozão em Pauta, galera. Bom, separei aqui algumas informações, né? Vamos começar aí. O que a gente vai falar nessa noite? Fim da janela de transferência, né? Encerrou aí a data para novas contratações nessa janela de transferência. Matheus Bahia inicia transição. Lourenço volta a treinar. E Ceará empresta meia que foi campeão pelo Palmeiras. Então vamos aí começar a trazer essas informações para vocês. Ontem, dia 2 de setembro de 2025, né, na terça-feira, encerramos aí, né, a CBF encerrou a data limite para inscrição de atletas, né? Então encerrou a janela de transferência. E aí, galera, como a gente já imaginava, né, a gente já esperava isso, estava muito nítido. O Ceará encerrou mesmo, né, parou na quinta contratação, né? Foi uma janela ali ok para fraca, na realidade, né? E aí um dos setores que a gente tem uma maior lacuna, essa lacuna ela não foi preenchida, né? A gente vai aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro sem contratação de laterais. E é preocupante, né? Porque o Matheus Bahia ele esteve aí longe de 3 jogos, inclusive é outro ponto para a gente discutir essa noite, para a gente conversar aqui. O Rafael Ramos também veio machucado. O último jogo a gente foi a campo sem laterais na reserva. Então, assim, pedir aí que os laterais não se machuquem, né? Porque no jogo contra o Bahia do dia 20, se tudo estiver correto, se tudo der certo, a gente vai para o jogo com apenas um lateral no banco. Então, assim, já percebe que temos um problema. Nosso lateral titular não joga e tudo dando certo, só teremos um lateral no banco. E aí, galera, nós encerramos a janela de transferência com 5 contratações, né? Essas 5 contratações a gente já falou, refalou e repetiu, né? Porque foram tão poucas contratações que a gente lembra, né, facilmente aí as contratações. E aí, eu quero trazer para vocês o seguinte. No GE, o blog do Rodrigo Coutinho, lá no GE, né, no Globo Esporte, fizeram uma avaliação de como foi a janela de transferência dos times da Série A. E eles foram dando notas, né, pontuando. E aí eu quero trazer para vocês essa informação aí, para que vocês possam analisar. E a gente aproveita e já repete também aí, né, os contratados do Ceará. Então, informação aí do GE. Vocês podem verificar aí, ó, no blog do Rodrigo Coutinho, como seu time se saiu na janela de transferência. E aí ele dá nota, né? Veja notas para cada clube no Brasileirão. Vamos ao que interessa, e é o Ceará, né? Óbvio que quando a gente olha para os outros clubes também acaba nos afetando, principalmente os clubes lá da zona de rebaixamento. E assim, só para um olhar bem rápido aqui das notas, ó, Flamengo, nota 9, né? Dinheiro, gastou pra caramba nessa janela, trouxe aí contratações vindo jogadores da Europa, né, que fizeram basicamente sua carreira o tempo inteiro na Europa, Botafogo, Palmeiras, aí você olha aqui os times que tem muito dinheiro, né? O Bahia com a pontuação 7, Bahia do Grupo City. E aí o Ceará lá embaixo, ó, colocaram o Ceará como uma nota 5, né? É aquilo que a gente já discutiu aqui, uma nota mediana. Né? E ele vai analisando cada time, a nota, quem chegou, quem saiu, como que tá o elenco. A gente vai diretamente aqui para o que interessa. Ceará nota 5. Além das chegadas, né? O Vinícius Zanocelo, o volante, o Rodriguinho meia, o Vina meia, Paulo Baia ponta e Luca, a nossa última contratação, atacante. Que inclusive, Luca apresentado hoje, tá?
Lucas apresentado hoje oficialmente em Carlos de Alencar Pinto. Além das 5 chegadas, tivemos algumas saídas, né? Ramon Menezes, que foi ao Sport. O Rômulo voltou ao Novo Horizontino, né? Se não estiver enganado. Bruno Tubarão, Jorge Recalde, Lelê e Alejandro Martínez. Lelê e Martínez estão na Série B também, né? O Lelê, acho que no Atlético Goianiense, inclusive, marcou gol. E o nosso elenco atual, né? Temos aí Bruno Ferreira, Richard, Keiler, Fernando Miguel, que aí Fernando Miguel aqui, que eles colocaram lesionado, mas ele também já foi liberado pelo departamento médico, tá? Laterais direito, Fabiano Souza e Rafael Ramos. Na zaga, Marlon, William Machado, Marcos Vitor, Éder, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio, ainda se recuperando de lesão. Lateral esquerdo, Matheus Bahia e Nicolas. No meio campo ali, né, como volantes, temos Dieguinho, Richardson, Fernando Sobral, Lourenço, Vinícius Zanocelo e Lucas Lima. Já no meio campo, mais ali mais à frente, temos Lucas Mugni, Vina, Matheus Araújo e Rodriguinho. Como pontas, temos Pedro Henrique, Galeano, Ailon, Fernandinho e Paulo Baia. E no ataque ali como centroavante, Pedro Raul, Luca e o Guilherme. E aqui eles colocaram, né, o Vozão não teve grandes perdas, e aí a gente até trouxe em um vídeo que houve investidas, né? Tentaram contratar o William Machado, tentaram contratar Dieguinho, e o Ceará conseguiu, né? Então já podemos dizer aí que, de certa forma, foi um reforço. Tá? Ano de retorno, então o Ceará não tinha lá aquele dinheiro para fazer grandes contratações, gastar muito dinheiro, né? E aí, acho que o Ceará se portou no mercado como pôde, né? Me entristece não ter ido atrás, pelo menos, de um lateral, que aí era uma carência que realmente a gente precisava. Não tem como discutir isso, né, gente? Não tem como falar que o Ceará não precisava de lateral, ficou devendo. A realidade é que o Ceará ficou devendo. E aí, notícia importante, principalmente nesses dias aí de recuperação, o Ceará que voltou a treinar já na segunda-feira, galera. O Ceará, né, nada de folga para elenco. Segunda-feira, hoje o time já fez o terceiro dia de trabalho na semana, tá? E aí, coisa boa, né? Porque o Ceará volta agora a campo dia 14, e aí a gente fica naquela dúvida, não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente sabe como que é o Ceará quando passa um tempo sem jogar, né? O time tem a semana cheia e agora principalmente tendo 2 semanas para treinar apenas. Vamos ver aí como que vai sair. Mas se podemos tirar algo positivo disso, é que Matheus Bahia, né? Matheus Bahia, ele iniciou transição após trauma no joelho, né? Ele ficou de fora aí de 3 jogos, devido ao trauma. Contra o Bahia teve a questão contratual também, né? Então ele iniciou aí período de transição, né? Contra o Palmeiras, ele sofreu um trauma, tá? Contra o Bahia, ele já não jogou devido a cláusulas contratuais. E aí, ele se preparava para enfrentar o Grêmio e também já não conseguiu jogar. E contra o Juventude, o Nicolas foi o titular na posição. Tá? Essa informação que a gente traz aqui para vocês, também informação do GE. Também informação do GE. Matheus Bahia inicia transição após trauma do joelho. No lateral esquerdo ficou de fora de 3 jogos devido a trauma. Então, importante aí. Além de Matheus Bahia, Fernandinho, Lourenço e Fernando Miguel deixaram o departamento médico, né, galera? Então, notícias boas aí para o Ceará nesse período de preparação. Fernandinho que teve aí tinha tido um trauma no ombro. O Lourenço, ele ficou de fora da partida do Juventude devido a um quadro de virose, né? E o Fernando Miguel também aí recuperando. Eles já voltaram a treinar. E o goleiro já está novamente à disposição aí de Léo Condé. Recuperado de virose, Lourenço volta a treinar no Ceará. Meio-campista participará da preparação do vovô para enfrentar o Vasco. Então,
Temos aí reforço no nosso meio campo. O Lourenço que vinha jogando, né, cara? O Lourenço que tinha colocado o Mugni no banco. Então, veio fazendo aí partidas importantes, marcou aquele golaço contra o Palmeiras lá no Allianz. Então, assim, deu aquele apoio ali no nosso meio campo, né? É um setor ali que a gente acaba necessitando de uma peça ofensiva que nos ajude, né? Uma coisa que também, galera, falar para vocês, o Luca, né? O Luca foi apresentado aí hoje, apresentação oficial, falou que se inspira no Pedro Raul, né? Que quer aprender muito com ele. Né? Então, o Luca chega como centroavante aí, acho que para dar até um pouco mais de descanso também ao Pedro Raul, a gente já falamos disso aqui também, em alguns momentos ele mostra, né, muito cansaço devido à rotina de jogos, tá? Então, acredito muito aí que o Luca possa nos ajudar. É cria do Ceará, estará em casa. E o Luca, nessa apresentação, ele falou disso, né? O Luca, ele falou que foi o Ceará que abriu, né, essa porta nesse mundo do futebol para ele. Né? A gente vê aqui, ó, o Ceará é quase tudo na minha vida, porque ele me formou como atleta, como pessoa. Isso é importante, né? E ele ter essa oportunidade de defender esse clube, né? Ele é do estado do Ceará, então, assim, acredito muito que ele possa ajudar. A torcida do Inter, ela lamentou. Então, apesar do Luca não ter tido tantas opções como jogador do Internacional, mas a torcida, ela lamentou, porque ele agregava, ele ajudava. E a concorrência era um pouco pesada, né? Tem Ener Valencia, então, um pouco difícil. Ele vai jogar com a camisa 99 e falou aqui, né, que tem uma admiração grande pelo Pedro Raul. Então, eu acredito que essa chegada do Luca, ela alavanque também o próprio Pedro Raul. Acredito que essa competição saudável ela é boa para o Ceará, é boa para o Pedro Raul, que acho que o atleta ele vai se cobrar mais, ele vai se dedicar mais, né? Então é o que a gente espera, né? Que o Ceará ele evolua aí, principalmente esse setor ofensivo, né? Que é o setor que a gente acaba que tem deixado a desejar um pouco nessa Série A, tá? Então, coisa importante aí para a gente discutir. Falando ainda dessa janela de transferência, teve também aí empréstimo, né? O Ceará emprestou o meio-campista David, que foi campeão aí pelo sub-20 do Palmeiras. O Ceará que chegou a emprestar o atleta, tá? O Ceará chegou a emprestar o atleta ao Palmeiras. E aí o Ceará emprestou para a Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Isso é muito bom. Também acredito muito que esse atleta ele possa desenvolver melhor o seu futebol. Acredito aí que ele tende a evoluir, quem sabe futuramente ajudar o Ceará, seja com uma venda, né? Então a gente entra aqui, ó, na Ferroviária de Araraquara. Ferroviária acerta com meia campeão na base pelo Palmeiras e formado pelo Ceará. Detalhe, gente. O David ainda é atleta do Ceará, tá? O contrato dele é até o final desse ano. Ele é atleta do Ceará. Tá? Contrato por empréstimo. E se a Ferroviária contratar o atleta, o Ceará ainda mantém uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Né? A Ferroviária acertou a contratação do meia David Souza. O registro saiu na segunda-feira. David tem 21 anos, formado na base do Ceará, onde chegou no sub-15 e jogou até o sub-23. E ele foi até relacionado pelo time principal, né? O Ceará chegou a emprestar ele ao Inter e ao Palmeiras. E pelo Palmeiras ele foi campeão do Brasileiro Sub-20, né? O brasileiro da categoria, e disputou também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá? O David, galera, ele chegou até a ser convocado
para a seleção brasileira sub-17, né? Então, na época lá, quando ele estava com uma idade menor aí, ele chegou a participar da seleção brasileira sub-17. Então, um jogador aí promissor também. Acredito que, quem sabe, ele possa desenvolver e, quem sabe, render aí bons frutos ao Ceará, né? Se não for voltando, né, como o Luca está voltando hoje, quem sabe aí com uma venda, né, trazer frutos financeiros, como o Rick foi vendido aí, foi jogar na Europa, João Vitor também, né? Então, assim, é a nossa esperança, tem que realmente usar a nossa base. E falando de base, galera, né, que é importante, tem notícia boa hoje também, hein? Notícia boa da nossa base. Hoje, dia 3 de setembro de 2025, o Ceará enfrentou o Fortaleza, clássico rei, pela Copa do Nordeste Sub-20. Pela Copa do Nordeste Sub-20, o Ceará enfrentou o Fortaleza. Teve clássico rei no PV hoje às 3 horas. A semifinal ela foi disputada em jogo único, né? E o jogo foi 0-0. A decisão, galera, foi nos pênaltis. Vocês acreditam? Decisão nos pênaltis, tá? Na Copa do Nordeste Sub-20. E aí a nossa equipe, nosso Vozão Sub-20 se classificou nos pênaltis, vencendo por 5-4 a equipe do Fortaleza. O nosso jogador perdeu ali um pênalti, o goleiro defendeu. E no momento ali deles, do Fortaleza, vencer a partida, o jogador deles se lesionou ali, né? E na hora da batida, foi uma batida na trave e deixou o Ceará ainda vivo na competição. Então, assim, a gente, nos pênaltis, nosso goleiro depois defendeu um pênalti, e aí nós conseguimos a classificação, né? Classificação aí para final da Copa do Nordeste Sub-20, lembrando, terceira final que o Ceará vai participar, né? Terceira final aí que o Ceará vai participar, o Ceará que ainda busca o primeiro título na categoria. O Ceará que ainda busca o primeiro título na categoria, tá? O Ceará ainda não conseguiu vencer a Copa do Nordeste Sub-20. Tá? Então, Ceará leva melhor nas alternadas, vence o Fortaleza nos pênaltis e vai à final da Copa do Nordeste Sub-20. Detalhe, galera, a outra semifinal é entre Bahia e Vitória, né? Um outro clássico aí. Então, Bahia e Vitória. Então, a nossa final será Ceará ou Bahia, ou Ceará e Vitória, né? Um dos dois baianos aí nós iremos enfrentar na final. Então, foi 5-4, né? David Soares pega o pênalti de André nas alternadas e Giuli converte a última cobrança, né? Como eu já falei, estava na cobrança que eles poderiam encerrar, poderia fazer ali o gol para cravar a classificação, a bola bateu na trave, o Ceará empatou, e aí quando foi para a alternada, eles perderam o primeiro pênalti, o nosso goleiro David defendeu, e Júlio cobrou e nos colocou na final, né? Então, temos aí final da Copa do Nordeste Sub-20, lembrando, né, a terceira final que o Ceará vai disputar, ainda tentando o primeiro título, né? Perdemos uma final para o Coruripe e a outra para o Vitória. E é isso, galera. E deixa eu pedir um favorzão a você. Você que chegou até aqui, deixa teu like nesse vídeo. É muito importante pra gente continuar divulgando esse canal, pra gente continuar falando sobre o Ceará, pra gente continuar aí divulgando essas informações, colocando o Ceará em alta e fazendo aí esse clube crescer cada vez mais. Me ajuda. Curte esse vídeo, compartilha com teus amigos, coloca aí nos grupos de WhatsApp de futebol, nos grupos de WhatsApp do Ceará. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, macho. Tá esperando o quê? Tá? Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Não esquece, deixa teu like e até a próxima. Vamos lá, bora Vozão. Vozão em pauta, trazendo sempre informações para o Ceará. Vamos!